Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, por imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. A Bíblia é uma coleção de 73 livros, com histórias, poesias, profecias, orações, cânticos e principalmente a revelação de Deus para com seu povo. Foi escrita em mais ou menos 1200 anos, com os primeiros livros sendo escritos por volta de 1250 a.C. e os últimos por volta de 100 d.C. Sua escrita se deu em diversos lugares como Palestina, Babilônia, Egito, Ásia Menor, Grécia e Itália. Chegou ao mundo todo traduzido da língua original, hebraico, grego e aramaico. Foi escrita por homens, mulheres, jovens e velhos, gente letrada e também gente com pouco estudo, porém todos guiados pela mesma fé e mesma compreensão do projeto de Deus. Sua estrutura é, repito, composta por 73 livros, dividido em Antigo Testamento com 46 livros que narra o tempo antes de Jesus e Novo Testamento com 27 livros que narra durante e depois de Jesus. É uma carta do pai que ajuda os filhos no caminho da vida, tendo em vista contar o passado, mostrar o presente e anunciar o futuro. Não é mesmo, meus irmãos? Então, Eduardo, através do Catecismo da Igreja, nos parágrafos 103 e 104, nos diz que a Igreja sempre venerou as Divinas Escrituras como venera também o corpo do Senhor. E ainda, na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. E o que os santos da Igreja falam a respeito da Sagrada Escritura, Leonardo? Então, São João Paulo II tem uma frase muito bonita que diz assim: abrindo-nos a palavra de Cristo, acolhendo o seu evangelho, cada membro da Igreja será também fecundo na sua vida cristã. Significa que nós, quando nos abrimos, quando permitimos que a palavra de Deus se torne concreta na nossa vida, nós vivemos aquela terra boa na qual a palavra de Deus encontra no nosso coração um terreno fértil, e vivenciando essa palavra, nós nos tornamos o quê? Sal e luz no mundo. Assim como Nossa Senhora, ao olhar para Nossa Senhora ela nos ensina que a guardar a palavra de Deus no nosso coração e a viver no dia a dia. Que possamos nós, meus irmãos, né, Cleiton e Eduardo, viver dia após dia, mesmo nas nossas dificuldades, a palavra de Deus. Como a palavra alimenta a Igreja, nós sendo membros desse corpo místico que é Cristo, ou seja, sendo Igreja, nós também devemos permitir que a palavra nos alimente e inspire a nossa vida e a nossa caminhada. É isso. A Bíblia é como uma luz que nos faz enxergar a vida e também encontrar respostas para as nossas perguntas. Em nossas celebrações, encontros e formações, sua leitura, meditação e mensagens se fazem presentes. É a própria voz de Deus dirigida a nós hoje. A Sagrada Escritura é uma grande e bela carta de amor de Deus para toda a humanidade, para todos nós. Escrita por mãos humanas, mas verdadeiramente inspirada pelo Divino Espírito Santo. Deus tocou o coração de homens para escreverem aquilo que Deus queria falar para toda a humanidade, para a salvação do povo de Deus. E nós vemos na Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a presença de Deus no meio do seu povo, desde a criação, depois com os patriarcas, depois com o povo de Deus, que foi escravizado no Egito, depois liberto rumo à terra prometida, com os seus líderes. Depois nós temos a presença dos profetas, que instruíam o povo de Deus e eram aqueles que traziam a palavra do próprio Deus para aquele povo. Então nós vemos ali a presença de Deus ao longo da história da humanidade. É isso que a palavra, que a Sagrada Escritura quer nos revelar. Mas nós vemos o centro mesmo desta revelação da presença de Deus no meio do seu povo no Novo Testamento, em Jesus Cristo. Não é simplesmente algumas palavras que são reveladas, não é simplesmente livros que são escritos, mas é a própria palavra encarnada que vem até nós. Se faz homem, habita no meio de nós e mostra que nós não podemos ficar simplesmente na palavra escrita,
mas precisamos encarnar essa palavra também em nossa vida, assim como o próprio Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, a palavra eterna do Pai. E no Novo Testamento nós vemos também a igreja nascente, que continua a obra de Cristo, continua a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, pois afinal é Ele mesmo, o próprio Cristo, que se faz presente no meio da sua igreja e que salva toda a humanidade por meio dela. Assim, com São Jerônimo, nós podemos ter a certeza de que ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar o próprio Cristo, porque o Cristo é a palavra por excelência. E nós vemos em Colossenses, no capítulo 3, que a palavra de Cristo habite em vós com abundância. Nós somos chamados a pegar todos os dias a palavra de Deus em nossas mãos, nos alimentar dela e fazer com que ela habite em nossos corações, seja realmente o nosso alimento diário e a partir disso tenhamos uma vida instruída pela palavra, uma vida baseada na palavra de Deus, que é o verdadeiro sustento, a verdadeira instrução, o verdadeiro caminho para a salvação. À luz do Salmo 118, digamos com confiança: a vossa palavra, Senhor, é um facho que ilumina meus passos, é uma luz que ilumina meus caminhos. Que a palavra de Deus, essa carta de amor, encontre sempre o solo fértil e acolhedor em nossos corações, e que sempre coloquemos em prática sua mensagem divina em nossas obras e ações. Deus abençoe sua vida. Salve Maria.